Feliz Dia das Bruxas! Eu estou andando no meio da rua sozinho à noite. Que situação deveras assustadora. Mas é engraçado que isso me faz lembrar de outros momentos que me deixaram assustado. Grande parte das vezes foram por causa de shows infantis, acreditem ou não. Como Lift Off. Lift Off, ou Decolar em português, é um show feito para crianças criado por Patricia Edgar para a ABC, o Australian Broadcast Corporation, o canal de televisão da Austrália. Não confundir com ABC, o American Broadcast Company, o canal de televisão dos Estados Unidos, ou com as 3 primeiras letras do alfabeto. Esse show é focado em crianças bem jovens, com seu público-alvo sendo entre 3 e 10 anos de idade. O programa todo é muito bem trabalhado e bem fofinho para crianças, tendo inúmeros personagens de vários tipos de personalidades. O show, como a grande maioria dos shows de crianças dos anos 90, se baseava em várias histórias ou segmentos, com músicas, histórias animadas e fantoches. A grande maioria com personagens recorrentes que faziam o show de ensinar o tipo de um show para crianças. E eu vou ser sincero aqui, eu vi apenas 3 episódios do show, que tem de graça no YouTube oficialmente. Não porque ele é assustador ou algo assim, mas porque ele não é para mim. E em geral, o show é bem criativo. Eu imagino que crianças iriam ficar deveras satisfeitas com o produto que o show lhe dá. Porém, tem um aspecto do show que não só é bizarro hoje em dia, como foi reconhecido como bizarro por uma das crianças que atuaram no show. A história do piloto é sobre como um boneco foi encontrado por 2 amigas quando ele foi derrubado de um caminhão de lixo. Ditas amigas pegam esse personagem e o adotam, dando o nome de E.C. E.C. é um personagem fantoche sem rosto que foi criado com um propósito bem interessante. O fantoche é um boneco sem rosto, sem voz, que de algum jeito se mexe e consegue se comunicar, claramente tendo emoções e uma personalidade. O propósito do personagem, segundo a página oficial do show, que foi tirado do ar em 2008 por alguma razão, era para fazer as crianças que assistiam o show imaginarem qualquer pessoa sendo representada pelo boneco. O personagem não era para ter sexo, etnia ou sequer um dublador para esse mesmo propósito. E é uma abreviação de Every Child, ou toda criança, tirando qualquer dúvida sobre isso. Ao mesmo tempo que isso seja admirável, especialmente para um show para crianças, é fácil ver porque esse show foi tão assustador para crianças na época. É só você dar uma procurada no Twitter que você consegue encontrar pessoas tweetando o quanto esse show lhes deu pesadelos e às vezes até os traumatizaram. O personagem se mexe como se tivesse algo de errado com ele, algo não humano, mas quase que humano. É como se tivesse alguém ali dentro do boneco querendo falar, mas é preso. Eu sei que isso vai parecer forçar a barra, eu entendo, mas não é algo que você consegue explicar, você só sente vendo. Isso também foi reconhecido por um dos atores que atuavam dentro do show. O serviço de notícias da Austrália fez uma entrevista com Luke Carroll, que disse que entende o porquê disso ter dado medo para crianças na época. Mesmo assim, parabeniza os produtores por ter feito um conceito tão à frente de seu tempo. Na época, isso deixou algumas crianças assustadas, mas mesmo assim, continuou sendo um dos shows de criança mais influentes da TV australiana, vendendo um montão de brinquedos e tendo uma segunda temporada com inúmeros outros episódios. É claro ver que esse show foi feito com muito carinho, mas não deixa de ser interessante como um personagem para crianças acabou crescendo para ser estrela de um jogo de terror na internet 19 anos depois. Pipkins. Esse show foi criado para o Reino Unido em 1973 e é estranho. Primeiramente que o show é muito difícil de encontrar hoje em dia, porque a maioria de seus episódios foram perdidos, porque, na época, shows de TV eram guardados fisicamente em salas ou galpões, gravados em fitas ou em rolos de filme. E por mais que essas formas de mídia sejam deveras frágeis, algumas vezes inflamáveis, alguns canais de TV simplesmente não guardaram elas de um modo muito bem e acabaram sendo destruídos da humanidade. Pipkins foi um desses. O show conta a história de vários fantoches. O diferencial desses fantoches é que um dos coelhos parece que ele foi triturado e estão usando o resto do que parece ser um brinquedo totalmente destruído. Hartley Hare é um coelho esperto, que é até bem engraçado, sendo um personagem bem sarcástico e cínico. O que me parece ser comum no Reino Unido, mas deixando mais simples para crianças. E sinceramente, eu não vou estar dizendo que esse personagem é mais bizarro do que é, porque realmente ele só é estranho. Mas eu queria falar de Pipkins a minha vida toda e finalmente pude. Agora iremos pro próximo desenho, antes que eu perda minha credibilidade. The Cameraman's Revenge.
O ano é 1912, mais de 100 anos atrás, e se isso não for referência o suficiente, isso foi antes da Primeira Guerra Mundial, antes de O Mágico de Oz e antes de carros terem destruído os Estados Unidos. Um animador russo chamado Ladislas Stanislavski estava prestes a dar um passo bem grande no ramo de animações em stop motion com seu curta A Vingança do Cineasta. O filme é em preto e branco, mudo e tem apenas 12 minutos de duração. A história é sobre um casal besouro, com um homem e uma mulher chamados Sr. e Sra. Beetle. Sr. Beetle é infiel, indo para o centro da cidade várias vezes na semana, dizendo ser para trabalho, deixando sua esposa só, enquanto ele anda pelo centro, indo para clubes noturnos e festas de besouros, insetos e até sapos dançando. O Sr. Besouro vê uma libélula aí que se apaixona bastante e resolve levar para um hotel, mas com seus olhos nelas não percebe que tem outro besouro que estava de olho nela. Então nos é revelado que tal besouro com inveja e raiva é um cinematógrafo que imediatamente começa a gravá-lo. O grava entrando em um táxi e segue até o hotel, apropriadamente com o nome de Hotel de Amor, onde ele os grava entrando pela porta da frente e entrando em um quarto. Enquanto isso, Sra. Beetle se encontra com um amigo que é pintor na sua própria casa. Tal pintor pinta a Sra. Beetle, o que a faz ficar apaixonada por ele. O Sr. Beetle volta no mesmo instante, mas o pintor consegue fugir pela chaminé. Mas nem tudo dá certo quando o Sr. Beetle encontra o pintor e consegue o seguir e espancar o coitado. Mesmo assim, talvez por culpa ou não querer ser hipócrita, o Sr. Beetle a perdoa e a resolve levar para um filme, onde o filme em questão é um filme independente e experimental, de uma gravação do que o cineasta gravou na noite anterior. O Sr. Besouro traindo a mulher que está do seu lado. A mulher obviamente fica com raiva, mesmo que os dois estejam errados nessa situação, e ataca do mesmo jeito que o Sr. Beetle atacou ela mesma. O curto acaba com os dois na cadeia, triste porque sabe que a situação que estão foi culpa dos dois. Agora, vocês devem estar se perguntando, por que eu coloquei esse curta no meio de uma lista de personagens assustadores? Simples, todos esses personagens são assustadores de um jeito especial. Sabe, toda essa história que vocês estavam investidos, todas essas situações interessantes e divertidas, todas elas têm algo meio mórbido. Todo esse curta foi feito usando besouros realmente mortos, por isso os movimentos são tão estranhos e parece que os personagens estão quase caindo o tempo todo. O animador desse curta usou todos os corpos de insetos mortos com propósito de entretenimento. E lembra daquele sapinho pequeno que também apareceu lá atrás no clube? Sim, ele também era o corpo de um animal. O curta em si não é bizarro, é uma história bem simples e unidimensional, mas o fato do autor ter colocado corpos de animais como personagens principais te faz ver essa história de um modo deveras diferente. Milligrams. Este é o segundo show australiano que vai aparecer no vídeo, mas por ser tão curto e insignificante eu não vou passar muito nele, mas ainda acho que devo falar sobre. Milligrams é um show pequeno, com pouquíssimas informações na internet. Eu até tive dificuldade de encontrar episódios para assistir. O show conta a história do país, falando da natureza do continente e tentando colocar de um jeito bom, usando vários apresentadores, grande parte das vezes profissionais da área. Mas tem um personagem recorrente que eu quase me senti obrigado a colocá-lo na lista, porque eu não consigo entender o que passou na cabeça dos produtores criativos do show para isso ser criado. O nome do personagem é A Cara, e é exatamente como é descrito: um rosto, sem corpo, sem cabelo, sem cabeça, em um fundo de uma cor só, com nada além das suas narinas, seus olhos e sua boca. Pelo que eu consegui encontrar, e acredite ou não, não é muita coisa, esse personagem foi feito assim, apenas para tentar ser à frente do tempo, usando a tela verde do estúdio. O show, mesmo com essa personagem estranha, fez muito sucesso na Austrália também, fazendo 9 temporadas, e todas elas com essa personagem. Eu acho que o pessoal da Austrália só tem gostos diferentes. Eu falei deste show no vídeo do Iceberg do YouTube Parte 2, mas pelo vídeo ser gigante e tive que omitir informações sobre o show em si, para continuar a falar do resto do vídeo. Mas, para quem não viu o vídeo do Iceberg Parte 2 ou simplesmente não lembra, o vídeo que mencionei foi uma edição chamada Angel, que usou cenas do show.
Isso foi desconfortável, mas claramente está usando aspectos do show e os editando a ponto de ser algo totalmente diferente do que o propósito do show para começo de história, então é injusto julgá-lo usando ele. Então, por mais que o vídeo editado seja meio desconfortável, o show em si não era para ser, mas acaba sendo. Śniecko é um show da Tchecoslováquia de 1979 que passa em um canal menor, mas que teve um impacto muito grande na cultura do país, sendo outro show infantil com o mesmo propósito de Vila Sésamo, que usa personagens fantoches controlados por seres humanos, interagindo com pessoas da vida real e outros fantoches. Mas esse vídeo não é sobre o show em si, é só sobre os personagens. Śniecko é um personagem que era para representar o sol, sendo o apresentador do show inteiro, que tem seu nome traduzido para Brilho do Sol, narrando o que está acontecendo e o que irá acontecer. E a propósito, o show todo é gravado na língua eslovaca, aí acredite ou não, eu não sei falar a língua, o que pode adicionar ao fato mistério do show quando você nem entende o que está acontecendo. Chce sa pozrieť na kraj sveta. Od nikoho si nedal povedať, že kraj sveta je... No teda... Kraj sveta je veľmi ďaleko. Não é o tal do Śniecko que fez esse show ficar na lista, e sim um apresentador ao vivo do show. Hatjafak Plachter é um personagem que é usado não só para interagir com as crianças dentro do estúdio, como para sair explicando os segmentos fora dele. O fantoche é controlado por duas pessoas e tem seu nome traduzido para português como Cobertor de Nariz Grande. Este é o personagem em questão. Všetci mi budú tlieskať. To bude krása. Ďakujem. Ďakujem. Ja, veľký herec Hatjafak Plachter, zo srdca ďakujem. O personagem foi criado de um modo barato de criar interações com crianças. Por ser um show de baixo orçamento, o cenário também sofre com, ao invés de ser algo fofinho e confortável que eu sei que iria fazer crianças empolgadas, é nada além de um abismo totalmente escuro. Este show é famoso por causar desconforto em pessoas do ocidente, por ter as mesmas características que os fantoches anteriores, se movendo com movimentos realistas e naturais, mas associados com a criatura que claramente não é humana, te dando uma sensação de incerteza, algo que seu subconsciente não evoluiu para entender, então faz achar fora do comum e estranho, te fazendo querer se afastar de tal situação. Olhos mortos dão uma sensação muito estranha, e esse personagem se encaixa nessa lista com esses olhos sem vida. Vocês já tiveram a sensação que está sendo vigiado? Já que eu estou quase perto de morrer, eu só vou pedir uma coisa: se inscreva! Afinal, você viu o vídeo até aqui, não foi? Deve ter algo que você gostou? De qualquer jeito, o próximo show não só se encaixa nesse vídeo, como em outra série aqui do canal, de mídias perdidas. Mas o que temos dele é o suficiente para criar uma intriga. Wesbit. Wesbit é um show de TV infantil que passou entre 1986 e 1988 no Reino Unido. O show se difere da maioria aqui nessa lista, pois não é um show infantil com um montão de histórias e personagens diferentes, querendo ser uma Vila Sésamo da vida. É um show de mágica, com o apresentador fazendo parte de uma cidade fictícia chamada Puzzleopolis, que faz truques de mágica grande parte das vezes nem explicando nenhum deles. O show, porém, tem inúmeros personagens que se metem em várias histórias. Agora, eu vou ter que dar contexto do show, senão as cenas não fazem o menor sentido. Então tenha paciência comigo. Todos os personagens são malucos e diferentes. Além do apresentador que trabalha em um teatro de mágica, temos um coelho e sua amiga mágica que vivem fora da cidade e sempre resolve os problemas de cada episódio dando respostas para certas situações. Os dois são bem animados, felizes e empolgados, e apesar de terem designs muito bizarros, com o coelho sendo um adulto se mexendo devagar, com olhos que sempre olham para o além, e esses movimentos que dá a impressão que estão querendo te assustar de propósito, é claro que esses dois personagens eram apenas para serem fofinhos e empolgados. No meio das nuvens tem um antagonista cartunesco da série, um mago que nem um apresentador, mas esse mago é do mal e quer tirar todos da cidade de Puzzleopolis para ter a cidade só para ele mesmo. Durante o terceiro capítulo da primeira temporada, tal mágico está fazendo o que ele faz de melhor, tentando acabar com a vida de todo mundo. Sua ideia do episódio é usar um triângulo de acrílico, que era para ser uma gema mística que vem de outro planeta para tirar todas as cores do mundo, afetando o tal coelho, que não só já tem um design bem bizarro, fica pior com os segmentos mais desconfortáveis que eu já vi em um show infantil. What about this? I didn't like the key. What happened? Just a minute, everything's gone quiet. What happened to the color?
Hey, where are the reds and the greens and the blues? Not my favorite. Orange. It's gone. Is it just in here? Or is it everywhere? I think I'd better take a look. Oh, gee, what a great day. Something very funny's happened. Eu juro, essa cena não tem edição. As músicas de fundo, o modo que os personagens falam e até mesmo o modo escuro que o episódio está em si é exatamente como ele é de verdade. Personagens que até tal momento eram para ser felizes e empolgados se encontram sem energia, confusos, em um mundo sem cor. Faz isso parecer um filme experimental de terror ou algo assim. Life is pretty drab without color, and all my carrots have gone gray. Somehow, I have lost my appetite. A carrot is not a carrot unless it's orange. Como é de se esperar, algo assim não pegou muito bem com as crianças e por isso ele não foi muito acolhido pela CBBC, a versão infantil da BBC. E não tem muitos lançamentos para casa, não teve VHS, não teve DVDs e diferente de Lift Off, que a produtora lançou todos os episódios no YouTube de graça, todas as versões digitais que temos de Wizbit veio de VHS que foram gravados dos episódios que passaram na TV. Por isso da qualidade baixa, mas por esse show parecer uma paródia do Adult Swim do que um show de terror para crianças seria, a internet ama esse tipo de coisa. No final das contas, você tá vendo esse tipo de vídeo, não é? E por esse motivo, teve esforços de encontrar as últimas 2 temporadas do show que foram perdidas, mas a primeira temporada do show foi encontrada por inteiro, enquanto o resto do show continua perdido. Talvez no meio de uma pilha de VHS tenha um episódio do show que é ainda mais desconfortável, que iria automaticamente ganhar a atenção de todos nós que amamos esse tipo de coisa bizarra para crianças, ou talvez continue perdido para sempre, que na minha opinião é o pior que pode acontecer. March of the Wooden Soldiers. Este é um filme antigo que tem 2 nomes. O original, quando o filme foi lançado em 1933, com o título de Babies in Toyland, ou em português, Amigos na Terra de Brinquedos. Na época isso era para ser o título em português, porque babies hoje em dia não é uma gíria para amigos ou colegas como era em 1933, mas sim uma gíria para uma garota bonita. Por isso o filme teve seu nome mudado para March of the Wooden Soldiers, em 1961, ou Marcha dos Soldados de Madeira. E em 1991, o filme foi totalmente colorizado e lançado com sua maior qualidade em DVDs. Eu estou explicando tudo isso porque isso mostra que o filme tem 2 versões, uma em preto e branco e outra colorida. As 2 versões estão disponíveis no YouTube e aparentemente estão em domínio público, então todas as versões são legais. A versão colorida claramente é a melhor, então eu usarei ela no vídeo. O filme é estranhamente carismático, sendo feito na época onde filmes têm incríveis cenários, vários atores, várias roupas e não um monte de tela verdes e personagens CG. Especialmente a versão colorida que é cheia de vida. A história é baseada em um livro com o mesmo nome, e esse livro é muito antigo, que é cheio de coisas que não envelheceram muito bem, contando a história de 2 personagens, uma menina, não mulher, e sua mãe, que vivem em literalmente uma bota. Esses 2 filhos são especiais, porque quem está fazendo o papel deles 2 são 2 comediantes de cinema muito populares nos anos 30, tipo muito populares. Eles eram uma dupla comediante, que foram parte de curtas estilo Charlie Chaplin e são hilários. Então, esse filme não é algo obscuro ou com pouco dinheiro neles. A casa deles pertence ao protagonista da história que está querendo que a mãe pague a hipoteca o mais rápido possível ou irá expulsar eles para a rua. Mas ele está disposto a perdoar essa hipoteca se ele se casar com a menina. Um adulto bem velho está querendo se casar com a menina. Please. Think carefully, child, lest I resort to other means. That would be an ugly way to win a pretty wife. I wouldn't marry you if you were young, which you can't be. Outra coisa que faz esse filme tão bizarro vem do design dos personagens. Mesmo que tenha desculpa da época, algumas dessas cenas genuinamente parecem o tipo de coisa fofinha que por trás tem algo bizarro. A coisa é que não tem, é só um filme antigo. Os 3 porquinhos fazem parte dessas cenas que genuinamente parece que pegaram o rosto de um porco real e usaram como máscaras. E o fato que eles usam olhos humanos é muito bizarro. Mas tem também a cena no filme onde o porco é raptado pelo antagonista do filme e me diz que não, mas isso parece uma cena daqueles filmes onde alguém é torturado pelo prazer
dizer de outra. E imagina que isso foi pior quando você tem que lembrar que o filme foi inicialmente preto e branco. O filme é estranhamente desconfortável, não só pelo contexto de um cara velho tentando se casar com uma menina criança, designs que tentam pesadelos e em geral essa vibe de filmes clássicos, mas o que me fez colocar esse filme na lista foram dois personagens inconsequentes que vieram desse filme. Durante a apresentação do lugar, apresentando os personagens e a cidade em si, nós vimos um gato e um rato passando. Tirando o fato de que esse personagem é propositalmente para ser o Mickey, o gato é uma pessoa usando uma fantasia de gato, mas de novo, com olhos humanos. Lembram de Cats? Aquele filme que fez todo mundo ficar com medo de ver o filme porque os personagens eram muito estranhos por misturar humanos e gatos. Esse filme fez isso 86 anos antes. E o tal do rato Mickey, como eles conseguiram escapar claramente copiando o personagem mais famoso de uma empresa concorrente? Porque o próprio Walt Disney era muito amigo da dupla e deixou o personagem fazer parte do filme. Simples assim. E o pior de tudo, isso era um macaco pequeno, treinado, que está andando pelo set sem enxergar direito, tropeçando e tendo que carregar esta roupa pesada. Caramba! Caramba, dá pra ver momentos em que esse animal está no chão sem conseguir ficar em pé. Isso foi muito antes da época do ato de proteção aos animais em filmes, então isso era normal na época. Mas antes que perguntem, o macaco estava bem, e por mais que ele tenha dificuldade em levantar, ele não estava sem conseguir respirar, porque segundo os produtores, existe um tanque de oxigênio na cauda da fantasia, o que eu não consigo provar ou desprovar, porque não tem uma fonte na internet sobre isso. Mas vamos fingir que tem mesmo. Ver tais cenas com isso em mente, o design da própria fantasia é muito desconfortável, não só pelas coisas superficiais, mas porque isso era normal na época. Mas, agora pensando, é interessante como esses shows e filmes foram feitos para serem infantis e bonitinhos e acabam sendo tão inquietantes. Eu não sei, porém, o que faz esses fantoches de personagens tão bizarros. Será que é por causa do modo que eles foram gravados, em VHS, associando com aqueles ARGs que temos hoje em dia? Talvez seja o fato de que os fantoches não são tão comuns hoje em dia, o que faz eles parecerem estranhos e fora do comum. Sei lá, talvez no futuro, esses filmes CGI, que por mais que sejam na ponta de realistas hoje em dia, no futuro não tão distante, seja visto como algo tão bizarro quanto esses shows antigos. Bom, agora estou chegando perto de casa, não preciso me gravar mais. Então, até mais tarde, seus... Essa é a última vez que eu caio no sono vendo a Vila Sésamo e ouvindo a trilha sonora do Iluminado. Vai ser difícil cair no sono depois dessa.